mais um vídeo aqui, e nesse vídeo eu vou estar falando sobre a aposentadoria por invalidez, benefício por incapacidade total e permanente. Esse benefício a pessoa consegue receber a vida toda. O que é necessário comprovar para ter direito a esse benefício? Onde é possível, aumenta mais as chances da pessoa conseguir esse benefício? No INSS, em uma perícia lá com o perito presencial, ou em uma perícia judicial quando envolve um processo contra o INSS. Esse benefício, aposentadoria por invalidez, é mais vantajoso do que o auxílio-doença ou não? Então, nesse vídeo eu vou estar esclarecendo aqui sobre esse assunto tão importante, que eu sei que muitas pessoas têm dúvidas sobre esse assunto. Muitas pessoas que por algum motivo, algum problema de saúde, possa ter esse direito a receber esse benefício por incapacidade total e permanente, e muitas das vezes a pessoa não conhece e não sabe, não conhece como que funciona, o que fazer para conseguir comprovar esse direito e receber esse benefício. Tem pessoas que às vezes está recebendo auxílio doença, ou até mesmo, infelizmente, teve o auxílio doença cortado, e às vezes é possível a pessoa ter, talvez a pessoa tenha direito a receber a aposentadoria, e às vezes a pessoa, por questão que o INSS cortou o auxílio doença, a pessoa às vezes não procura o direito, não busca a justiça, e às vezes possa até ter direito a esse benefício. Então, aposentadoria por invalidez, que agora é mais conhecido por benefício por incapacidade total e permanente, que é a antiga aposentadoria por invalidez, mas os requisitos são os mesmos para você conseguir o benefício. Primeiramente, você tem que comprovar que a sua incapacidade por trabalho é total e permanente. Não existe, por exemplo, eu tenho uma doença X, uma doença tal, eu tenho o direito de receber esse benefício. Eu tenho um problema de saúde tal, eu tenho o direito de receber esse benefício. No caso da aposentadoria por invalidez, ou até mesmo o auxílio-doença, não é a doença X que dá direito ao benefício. Lógico que vem através do problema de saúde, mas se a incapacidade, se a pessoa está incapacitada de trabalhar, não importa o problema de saúde que você tem, se você está incapacitado de trabalhar, e se essa incapacidade for total e permanente, você tem direito de receber a aposentadoria por invalidez. O que é incapacidade total e permanente? Significa que você não consegue exercer nenhuma atividade no mercado de trabalho. Nenhuma. Para você ter direito a esse benefício, você precisa comprovar em uma perícia médica que está incapacitado de trabalhar total e permanente. Significa que você não consegue mais voltar para o mercado de trabalho de forma alguma. Agora, no INSS, quando você vai passar pela agenda uma perícia médica no INSS, geralmente o benefício que é concedido é o auxílio-doença. É bem complicado assim, por exemplo, em uma primeira perícia, já ser concedido a aposentadoria, mesmo às vezes você tendo direito. Por quê? É concedido primeiro o auxílio-doença, que é um benefício temporário, para ver ali se vai ter uma possibilidade da pessoa se recuperar esse problema de saúde. E também existe a reabilitação. Às vezes a pessoa não consegue exercer a atividade que fazia antes, mas consegue exercer outra atividade e é encaminhado para uma reabilitação. Mas se a pessoa não consegue mais exercer atividade nenhuma, é um direito de receber esse benefício de aposentadoria por invalidez. Só que, infelizmente, no INSS, muitas das vezes não é respeitado esse direito. Às vezes a pessoa tem direito de receber a aposentadoria e às vezes está recebendo o auxílio-doença, ou infelizmente até o auxílio-doença é cortado, só para você entender que no INSS é bem difícil. Quem passa por perícia e frequentemente no INSS sabe como que é difícil você conseguir um benefício, principalmente quando se trata de incapacidade por trabalho, que você precisa, no caso do auxílio-doença ou de uma aposentadoria por invalidez, você precisa ser segurado do INSS, mas também você precisa comprovar que está incapacitado de trabalhar, e no caso da aposentadoria, que não consegue mais exercer nenhuma atividade. E não é simples, não é fácil de comprovar, por exemplo, que você está inválido por trabalho. Por quê? Em uma perícia do INSS, dentro de alguns minutos, às vezes fica complicado de
do perito te avaliar de uma forma que ele consiga constatar essa incapacidade total e permanente. Porque é bem simples a perícia, é rápida, e às vezes o perito, por conta que tem muitas perícias ali no dia para muitos segurados para ser avaliado, às vezes nem avalia a pessoa da forma que deveria ser avaliada. E a pessoa sabe, infelizmente, no INSS, às vezes as pessoas são até humilhadas, infelizmente, quando buscam um benefício. Às vezes, muitas pessoas têm um pensamento, a pessoa vai no INSS buscar um benefício, mesmo tendo condições de trabalhar. E, na verdade, lógico que a pessoa não pode generalizar, mas na maioria das vezes que a pessoa busca o INSS é porque não tem condições de trabalhar. Porque a pessoa, infelizmente, algumas vezes a pessoa passa até por humilhação. Infelizmente, às vezes a pessoa leva uma documentação, uma boa documentação que comprova que não tem condições de trabalhar. E às vezes aquela documentação da pessoa nem é avaliada da forma que deveria ser. Então, já através de um processo judicial, quando envolve uma perícia judicial, você passando por uma perícia judicial, não estou dizendo que todo mundo que busca a justiça vai conseguir esse benefício de aposentadoria. Mas para você entender que as chances são bem maiores referente lá no INSS. Por quê? No INSS o perito ali avalia a incapacidade da pessoa. A pessoa não consegue trabalhar mais na atividade que fazia antes, mas vai conseguir exercer outra atividade. Mas muitas das vezes a pessoa é uma pessoa já de uma certa idade. Às vezes a pessoa não tem, por exemplo, a escolaridade da pessoa, não é uma escolaridade que a pessoa, por exemplo, vai conseguir exercer outra atividade no mercado de trabalho, buscar outra atividade. A gente sabe que, infelizmente, até para quem está com uma boa saúde, não tem problema de saúde, e às vezes tem um currículo muito bom, tal, já é difícil conseguir emprego no dia atual. Imagina a pessoa com problema de saúde sair buscando aí, tentar arrumar um emprego. Às vezes, por exemplo, a pessoa ficou vários anos trabalhando em uma atividade, em uma função, em uma profissão. Aí pegou ali um problema de saúde, aí vai precisar aprender a realizar outra atividade. A pessoa vai conseguir conseguir um emprego no mercado de trabalho tão concorrido, que é tão difícil, como eu acabei de falar, até as pessoas que têm experiência, com uma boa saúde, é difícil conseguir um trabalho, mas a pessoa debilitada com problema de saúde. No INSS, isso infelizmente não é levado em consideração. É avaliado ali, tem condições de voltar para o mercado de trabalho, exercer outra atividade. Às vezes, mesmo no INSS existindo a reabilitação, que o INSS tem que encaminhar a pessoa para uma reabilitação para aprender outra atividade, quando não consegue exercer aquela atividade que fazia antes, mas consegue ser reabilitado, às vezes não é encaminhado para a reabilitação, está recebendo auxílio-doença, às vezes o INSS corta o benefício, infelizmente, e a pessoa fica sem saber o que fazer. Já no processo judicial, existe essa possibilidade, você com um bom advogado, com uma boa documentação, por exemplo, de ser comprovado ali, por exemplo, uma perícia médica, o advogado fazendo uma boa defesa durante o decorrer do processo, que você não consegue mais voltar para o mercado de trabalho, por exemplo. Pessoa, como eu falei, exerceu a atividade muitos anos, fazendo só uma atividade, trabalhando em uma profissão vários anos. Aí, por conta do problema de saúde, não consegue mais exercer a atividade. É uma pessoa que não tem uma escolaridade, é uma pessoa que já tem uma certa idade. Essa pessoa vai voltar para o mercado de trabalho, vai conseguir realizar, conseguir outra atividade. Então, isso no processo é levado em consideração. E o juiz pode conceder, por exemplo, a aposentadoria por invalidez, com o seu advogado fazendo esses questionamentos no processo. Porque uma pessoa que está com problema de saúde, que exerceu atividade vários anos, uma atividade só, e vai mudar ali de atividade, dificilmente essa pessoa vai conseguir um emprego no mercado de trabalho, dificilmente. Já é tão concorrido. Imagina a pessoa com problema de saúde, é difícil, é complicado. Então, no processo, se você for comparar com o INSS, aumenta a chance de você conseguir. Por isso que, só para você ter noção aqui, muitas pessoas que têm o auxílio-doença cortado no INSS e buscam a justiça, tem pessoas que conseguem na justiça comprovar o direito à aposentadoria por invalidez, sendo que no INSS nem o direito ao auxílio-doença foi
no auxílio-doença foi concedido, às vezes a pessoa estava recebendo ali e foi cortado. Só que a aposentadoria por invalidez, mesmo sendo um benefício, por exemplo, incapacidade total e permanente, significando ali que a pessoa está incapacitada permanentemente de trabalhar, de voltar para o mercado de trabalho, mesmo assim a pessoa ainda pode se passar por uma revisão do benefício. Mesmo, por exemplo, está recebendo aposentadoria por invalidez, que foi concedido no INSS ou na Justiça. Existe uma possibilidade dessa pessoa um dia passar por uma avaliação no INSS, cair, por exemplo, numa revisão de benefício, no pente fino. Existe essa possibilidade. Mas é bem mais vantajoso do que o auxílio-doença. O auxílio-doença sempre vai ter uma data ali prevista para ser encerrado. E normalmente o benefício é concedido ali por 3 meses, 4 meses, 6 meses. Então sempre vai ter uma data ali para ser uma data de cessação do benefício. Já a aposentadoria não. Você até pode ser convocado para passar por uma revisão, mas não existe uma data ali fixa. Vou passar por a perícia daqui 1 ano, daqui 2 anos. Não existe. Em regra, até que o INSS fala, a pessoa tem que passar por perícia em 2 anos, recebendo aposentadoria por invalidez. Mas, na prática, às vezes tem pessoa que passa vários anos recebendo aposentadoria e nunca é chamado para passar por revisão. Outra também, aquela pessoa que recebe aposentadoria por invalidez, que tem 60 anos de idade ou mais, ou que recebe o benefício há 15 anos e tem 55 anos de idade ou mais, e aquelas pessoas portadoras do vírus HIV, essas pessoas também que recebem aposentadoria, não pode passar por revisão. Tem isso também. Diferente do auxílio-doença. Auxílio-doença você sempre vai estar passando por perícia médica e muitas das vezes, infelizmente, sendo humilhado em perícias. Você vê vários relatos, a pessoa, às vezes, não estou aqui generalizando, mas você vê vários relatos das pessoas falando, fui humilhado no INSS, na perícia médica. O perito fez perguntas nada a ver para mim. Às vezes faz pergunta para a pessoa, por exemplo, você não pode trabalhar, por que você está bem vestido, está bem arrumado? Até porque isso não tem nada a ver. Quando você vai passar por uma perícia médica, o que o perito tem que avaliar, seja no INSS ou na Justiça, é a tua incapacidade para o trabalho. Eu tenho um problema de saúde e não consigo trabalhar. Aí o perito vai te avaliar e ver se realmente você não tem condições de trabalhar. É isso que precisa ser avaliado na perícia médica. E não a forma que a pessoa está vestida. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver isso. O que tem que ser avaliado é a incapacidade para o trabalho. Lógico, em uma perícia médica no INSS ou através de um processo judicial, e você está buscando aposentadoria por invalidez, é extremamente importante que você tenha um laudo médico. Esse laudo médico é importante que esteja bem explicando, dando detalhes. Por exemplo, que você está incapacitado de trabalhar total e permanente. O perito, por exemplo, o seu médico, informar se você já tentou alguns tratamentos. Isso é importante para comprovar que realmente você está inválido para o trabalho. Você já fez alguns tratamentos, o médico informar ali, já fez procedimento cirúrgico, informar, já fez fisioterapia, algum tratamento ali para se recuperar do seu problema de saúde, seja ele qual for, e não teve sucesso, não teve melhoras. Por exemplo, às vezes a pessoa tem um exame que fez há 2 anos e aí atualiza os exames no momento. Aí, infelizmente, ali o teu problema de saúde está só se agravando. Isso na perícia com essa documentação da perícia, você vai ter grande chance de comprovar o teu direito à aposentadoria. Porque ali você vai comprovar que, infelizmente, o teu problema de saúde vem só se agravando, você já fez tratamentos e não teve sucesso. Então, isso é importante o seu médico informar no laudo. Pode ter certeza, um bom laudo, seja no INSS ou através de um processo judicial, faz toda a diferença. Não é que com uma boa documentação você garantia que vai conseguir o benefício, porque você precisa da decisão ali do perito. Se o perito, dependendo da avaliação do perito ali, às vezes tem um perito que entende que a pessoa tem direito de receber o benefício, e já tem outro perito que entende que a pessoa não tem direito. Só para você entender, até porque no INSS um perito avalia a pessoa e fala que a pessoa tem condições de trabalhar. E já no processo judicial, o perito avalia a pessoa e fala que a pessoa não tem condições de trabalhar. Então vai depender do entendimento do perito. Até
já vi casos, só para você ter uma noção, dentro do próprio INSS. A pessoa passa por uma perícia médica, o perito do INSS fala que a pessoa está apta a trabalhar. Aí a pessoa espera, aí corta o benefício, a pessoa espera 30 dias, porque tem que esperar 30 dias para agendar uma nova perícia no INSS. Aí a pessoa agenda uma nova perícia, passa com outro perito, e o perito constata a incapacidade para o trabalho. Só para você ver que vai depender do entendimento do perito. Como que o perito vai te avaliar, da forma que ele vai te examinar ali, fazer um exame físico bem feito, olhar a tua documentação bem detalhada ali, para chegar à conclusão que você tem direito a receber o benefício. Então, vai depender do entendimento do perito. Mesmo a pessoa tendo uma boa documentação, depende da avaliação do perito. Porque no INSS, o perito ali que decide se você vai receber. Você é segurado do INSS, o perito decide se você vai receber o benefício ou não. É o que ele fala. Ele fala que você está incapacitado de trabalhar, você vai receber o benefício. Na justiça, é um pouco diferente, por exemplo, que o perito ali decide ali se você vai receber o benefício ou não na perícia judicial. Lógico que tem a decisão final é do juiz, mas o posicionamento do perito é muito importante. No INSS o perito decide, já no processo judicial quem decide é o juiz, mas o laudo do perito judicial vai ser muito importante, até porque na maioria dos casos o juiz acompanha a mesma decisão do perito judicial. Então, o perito falar que você está incapacitado de trabalhar, as chances são de 99,9% de você conseguir o benefício. Porque o juiz, muitas das vezes, na maioria das vezes, na verdade, quando é para comprovar a incapacidade para o trabalho, o juiz nem te vê. Ele vai julgar o processo baseado ali na defesa que seu advogado fez, na tua documentação fornecida pelos seus médicos e principalmente no laudo do perito judicial. Então, para comprovar o direito à aposentadoria por invalidez, você tem que comprovar que está incapacitado de trabalhar total e permanente. Não é o problema de saúde que está direito, o benefício. Não importa o teu problema de saúde. Se você está incapacitado de trabalhar total e permanente, você não consegue mais voltar para o mercado de trabalho se você tem ciência. Eu sempre falo que o próprio segurado ali é fácil de você se examinar. Por exemplo, você tem condições de trabalhar? Tem. Então você não tem direito de receber o benefício. Você não tem condições de trabalhar, já tentou de todo jeito, não conseguiu. Então você tem direito de receber o benefício. Mesmo que o INSS negue o benefício. Você pode procurar um advogado previdenciário e buscar na justiça o seu direito. Porque, como eu já falei aqui, muitas pessoas que buscam na justiça conseguem sim. E tem vários casos da pessoa ter o auxílio doença cortado no INSS e na justiça buscar conseguir a aposentadoria por invalidez. Mas como eu já falei aqui, a pessoa precisa ter uma documentação, principalmente um laudo médico, informando aí, dando os detalhes que, como eu já falei aqui, a pessoa já fez tratamentos, não conseguiu. Porque para conceder a aposentadoria, o perito tem que ter certeza que você não tem mais condições de trabalhar de jeito nenhum. Não, que você já fez alguns tratamentos. Porque se a pessoa fazendo alguns tratamentos ali, tendo a possibilidade de voltar para o mercado de trabalho, é o auxílio doença que é concedido, que é um benefício temporário, para fazer os tratamentos e ver se tem condições de trabalhar. Mas se a pessoa já fez os tratamentos, por exemplo, passou por cirurgia, se for o caso, e não teve sucesso, não conseguiu melhoras para voltar para o mercado de trabalho, então significa que você tem direito de receber a aposentadoria por invalidez, beleza? Então, boa sorte para você que está na luta aí, buscando na justiça ou no INSS seu benefício. E se o INSS não conceder, busque. Eu sempre falo aqui, a justiça é um dos caminhos para você buscar o seu direito e muitas pessoas conseguem sim, beleza? Boa sorte para você, fica com Deus e até o próximo vídeo.